Voltei, pessoal. Tava meio sumido aqui, tinha prometido fazer alguns vídeos contando a trajetória e o começo da nossa empresa, mas desde a inauguração, que foi em meados de maio, até hoje a gente tem muitas boas notícias para compartilhar. Eu estou até aqui com a ajuda de uma colinha para eu não me perder no que a gente tem que passar. Eu tinha prometido fazer alguns vídeos para poder ir contando a história passo a passo no decorrer da construção da nossa empresa. E não naquele esquema de contar a história depois que a história já passou 10 anos, olhando lá para trás. E também para vocês poderem ajudar na tomada de decisão, caso haja algum momento aqui de impasse. Logo, o que a gente teve de boas notícias de lá para cá, né? A gente inaugurou a empresa no meados de maio e conseguimos fazer algumas vendas, né? A gente conseguiu comercializar alguns lotes. Também conseguimos participar do processo seletivo do programa da Record Batalha das Startups. E nesse programa a gente está na terceira fase, óbvio que tem que passar a terceira fase para poder começar a gravar, etc. Então foi um processo seletivo mais ou menos de uns 6 meses, que está evoluindo. Dia 16 é a terceira etapa, 16 agora de setembro. E também, mais ou menos há uns 8 meses atrás, a gente começou já a pensar em também abrir a nossa empresa para receber um investimento, um aporte de anjo, o tradicional investimento anjo no começo. A gente foi conversando com algumas pessoas, vai dali, vai daqui, conversa com um, conversa com outro, dentro daqueles 3 Fs, né, do investimento anjo. E a gente começou a paquerar um pouco mais profundamente com uma empresa. Então o assunto de hoje é investimento anjo. A gente começou a conversar com um grupo, esse grupo foi se interessando, a gente nos últimos 5 meses aí fizemos umas 4 reuniões, fomos, né, evoluindo essa paquera, a gente foi se conhecendo, a gente foi falando um do outro, a gente foi se investigando, né, e se conhecendo cada vez mais, e a gente conseguiu fechar um modelo de investimento anjo, né, através de um mecanismo que é o mútuo conversível, é um mecanismo jurídico. Então foi esse sistema que a gente usou para conseguir receber esse aporte. Mas basicamente, independente do mecanismo jurídico, eu queria contar para vocês, compartilhar como é que foi a conversa em si, a tomada de decisão, os pontos de convergência entre empresa e investidor, que aconteceu nessas 4 reuniões que a gente fez ao longo dos 5 meses. Então, primeiro a gente mapeou, que é de praxe, né? É de praxe, só que eu estou contando aqui a praxe no dia a dia. É a teoria aplicada na prática. Então, a gente começou a pesquisar quem poderiam ser os possíveis investidores, né? Tem família, a gente recebeu oferta de familiares para poder ajudar, a gente recebeu oferta de amigos. Só que o problema disso aí é que quando às vezes esse dinheiro custa mais caro do que a encomenda, né? A gente preferiu se unir a algumas pessoas que teriam expertises parecidas com as nossas, onde poderia somar não só no economics, mas também na gestão, na operação, na parte agropecuária em si. E a gente encontrou um grupo, nesse grupo que já é um grupo muito grande, onde 2 sócios desse grupo, eles são de habilidades diferentes. Um sócio veio da pecuária e do agronegócio e o outro veio do ramo da tecnologia e internet. Então, começamos a conversa, esse grupo foi o que mais nos interessou. E a gente foi aprimorando o relacionamento, o meu sócio, né, que conhece essas pessoas, que conheceu eles ao longo do tempo, foi se aprimorando, a gente foi conversando, aprofundando, a gente foi fazendo visitas recorrentes para conversar sobre o nosso modelo de negócio e também, principalmente, não só o modelo de negócio, que é importante, mas tão importante quanto ou mais é conhecer as próprias pessoas, porque na hora do investimento anjo, no final das contas, quem está sendo investido é um empreendedor, né? Então tem que ter essa confiança e conhecer o empreendedor. Então essas visitas, elas têm grande parte da sua intenção conhecer o negócio, mas com certeza, prioritariamente, conhecer o sócio que a gente está escolhendo, que isso é uma coisa extremamente importante, quem vai ser o sócio que a gente está colocando para dentro de casa, e ele, na contrapartida, em quem que ele está colocando o dinheiro.
né? Quem que ele está se associando, para quem que ele vai correr o risco do empreendimento, pôr na mão de quem, né? Essa é a pergunta que se faz do outro lado. E dentro desse cenário, né, eu fiz um curso recente. Tem o curso da vida, né? Porque a gente sempre foi do empreendedorismo, há mais de 11 anos trabalhando com empreendedorismo. Mas eu fiz um curso muito legal, que foi o curso Build Your Business, da turma do Além da Facu, que uma das aulas sobre captação e investimento, que quem ministrou foi o Álvaro Chocair, ele me falou um negócio muito importante. E esse conhecimento que eu queria compartilhar com vocês, que foi grande divisor de água para conseguir o investimento ou não. Tá bom? Que ele cita que você não está, né? Que agora virou um conhecimento meu, basicamente, né? Eu estou agora replicando, porque eu já internalizei esse conhecimento e estou replicando ele aqui, que ele diz que você não está dividindo, né? Você não está repassando o risco para um bolso mais fundo. E é essa conversa, é esse tom que tem que ficar muito claro para você conquistar o teu investidor, porque segundo ele, né, eu acho que ele está coberto de razão, você tem que impactar o cara em 3 lugares. Você tem que impactar ele na cabeça, no coração e no bolso, beleza? Mas existe um imponderável no meio desses 3 lugares, que é passar a lucidez absoluta, que você não está repassando o risco por um bolso mais fundo, né? Eu, como empreendedor, meu sócio como empreendedor, a gente não quer tirar dinheiro da empresa, a gente não vai tirar dinheiro da empresa. Obviamente, eu fiz um salário mínimo para me sustentar, porque eu sou da operação e estou 24 horas por dia dentro desse negócio. Então, eu compus ao meu custo de vida um salário que se adequasse a uns gastos básicos, né? E dentro disso, nenhum tipo de distribuição de dividendo e muito menos um repasse de responsabilidade, e sim dividir o risco, né? Porque a gente precisa, para tentar acionar as alavancas de crescimento que a gente desenhou, isso é muito importante, tem que ter muito bem desenhado. Não precisa ser um valuation, esse negócio de valuation é uma empreendedor de pau, que é gourmetização, porque você tem tantas premissas, você ainda nem começou a faturar, como é que você vai projetar caixa de 5 anos? É um castelo de premissas que pode se desmoronar a qualquer momento. Então, o que a gente fez foi uma coisa muito mais lúcida, de fazer um plano de expansão e valorar esse plano de expansão basicamente como um orçamento para expandir com as metas específicas. Olha, geração de conta, no nosso caso, captação de lote, investindo aqui, quantas contas a gente gera, investindo ali, o que a gente tem que fazer para divulgar, para correr o Brasil, uma série de medidas para conseguir gerar robustez e criar conta e crescer a empresa, foi parte desse plano de expansão. E esse plano de expansão, no final desse pacote, ele tem um valor. E a gente foi lá e ofereceu que, eu preciso desse valor para bater essas metas, né? Isso foi na última reunião. Esse plano de expansão a gente só abriu e mostrou na última reunião, na 4ª ou na 5ª reunião que a gente mostrou, certo? E depois, uma vez tudo acertado, a gente vai falar do mecanismo jurídico de como seria executado, né? E aí veio a questão do mútuo conversível. Mas muito importante salientar que esse risco é do empreendedor. Você não está aqui para transferir risco nenhum, você não está aqui para ganhar salário, você está aqui para fazer o seu trabalho, continuar no seu risco, e o que você precisa é alguém para compartilhar, que acredite junto com você, que tenha uma robustez financeira maior, que queira colocar o dinheiro, deixar a empresa, o empreendedor com a autonomia que eles acreditam para pôr em prática um planejamento pré-elaborado, e assim ir medindo as métricas ao longo do tempo, para ver se está fazendo sentido para ambas as partes, aquele caminho, daquele plano, e se tiver alguma mudança que seja feita rápida, né? Porque o plano ele está lá, mas a execução come o planejamento no café da manhã. Então, faz as possíveis e corretas alterações ao longo do tempo, sempre da parte estratégica, fazendo uma comunicação muito franca e direta com todo mundo que tem participação de risco ali dentro do negócio, seja meu sócio, seja os investidores, ou alguma espécie de parceiro que é
está por vir, tá bom? Então a gente conseguiu a captação do nosso primeiro investimento anjo num valuation. Obviamente não foi um valuation tradicional, a gente estimou um plano de expansão que custa X reais e estamos dispostos a ceder X% de participação. E aí, de forma reativa, você chega no valuation, né? Já que eu entreguei X% de participação por um valor Y, né? Logo, minha empresa hoje está com a cara de que vale R$1.700.000 por esse investimento que foi colocado agora. Então, basicamente, a gente, se fosse valorar alguma coisa agora, pelo investimento inicial, seria algo em torno de R$1.700.000 numa empresa que a gente fundou. Começou o desenvolvimento em agosto de 2020, então basicamente faz um ano, que a gente está falando agora em dia 14 de setembro de 2021. E esse foi toda a história. E quem quiser saber mais detalhes sobre toda essa negociação, como é que foi, o que a gente usou de ferramenta, o que a gente usou de argumentação, pode contar com a gente, porque está super fresco, está super recente esse nosso investimento. Então, fiquem à vontade, comentem ou me mandem inbox, que eu vou estar sempre aqui disposto a falar sobre ao que está acontecendo em tempo real e com detalhes, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente. Um abraço.